Bom, pessoal, iniciando aqui, então, a nossa recordação de frações, né? Então, vamos recordar nossas frações. Vou colocar aqui com aquela coisa básica, né? Começar com aquela coisa básica que vocês, eu acho que já estão acostumados a ver nos livros de vocês antes de chegarem, né? Aqui. Então, vou fazer aqui, olha, essa pequena representação, só para a gente recordando a linguagem das frações, tá? Então, eu tenho aqui. Então, repare, então se eu pedir para você representar, né? Representar o que está mostrado aqui, qual é a fração que você colocaria aí, pessoal? 1/3. Um terço. Você pegou uma parte de 3, né? Então, você pegou uma parte de 3. Então, tá lá, 1/3. Tá, essa é o mais comum. Repare que é uma fração, está representando a parte que interessa sobre o todo. Mas aí eu começo a fazer algumas, relembrar com vocês alguns tipos de frações, né, pessoal? Primeira, mais comum, que nós chamamos de quê? Das frações que a gente diz próprias. Frações chamadas próprias, tá? Então, de novo, vou recorrer aqui ao meu gráficozinho. Então, a fração própria. Deixa eu botar aqui uma divisãozinha. Aqui. Aqui. E aqui. Lembrando como se fosse tudo partes iguais, né, pessoal? O desenho é só para ilustrar, né? Partes iguais. Então, fração própria, né? Então, como vocês já disseram, aqui seria qual fração correspondente? 2/5. 2/5. 2/5, né? O 5 quer dizer Esse o daí tá todo, fazendo mais, são 2/5, vai. né? O 5 quer dizer o todo, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o 2, a parte que está pintada, né? Nós chamamos essa aqui de fração própria porque qual é o nome desse que está aqui em cima, hein, pessoal, da matemática? Qual é o nome dele? É o quê? Numerador. Isso. Numerador. Então, na minha fração, quem está em cima é o numerador. E quem está embaixo, quem é? Denominador. Isso. É o denominador. Isso é importante, tá? Numerador e denominador. Então, repare que quando a fração é Tá dita demorando 2 anos pra mim. própria, né? Quando a fração é dita própria, a gente tem o quê? O numerador, né? Vou chamar assim de n, né? E o denominador, né? O numerador, ele é o quê? Menor, ó, menor. Vou escrever para vocês, que alguns não estão acostumados, né? Então, o numerador, ele é o quê? Menor do que o denominador. Do que o denominador. Então, isso é a fração própria, né? Agora, vamos aqui ver um exemplo de fração. Já que estamos falando de frações próprias, vamos falar das impróprias, né? Então, aqui, ó, frações. Própria, se eu não me engano, em cima é maior do que Minha o internet denominador. tinha caído por um pouco, daí eu saí da aula, tá? Ok. Frações impróprias, tá? Então, vou recordar aqui com vocês. Um colega já está dizendo, né? Então, olha só. Vou botar aqui. Deixa eu botar outro Professor, minha aqui. internet caiu, daí eu saí da aula. Tudo A bem. internet caiu por um Não tem tempinho, problema daí eu não, saí da daí aula. tu retorna. Então, olha só, pessoal. Eu tenho aqui, ó. Então, eu vou querer representar isso aqui. Vamos prestar atenção, que aqui vai surgir um número interessante também aqui, que a gente usa bastante na matemática. Então, eu tenho isso. Vamos aqui, então, representar, ó. Esse aqui eu fechei os 3 e esse aqui fechei 1. Então, como é que eu vou representar isso aqui? Então, isso aqui é igual ao quê? No primeiro aqui, né? Eu tenho o quê? 3 de 3, não é isso? Eu tenho 3 de 3. E esse aqui eu tenho o quê? 3 de 1 3. de 3. 1 de 3. Isso. Então, eu tenho 3 de 3. 1 de 3. Mais 1 de 3. Aí, como o denominador é o mesmo, aqui eu repito, e 3 mais 1, então é o 4 terços, né?
que também eu posso chamar o quê? De 1 inteiro, né? Porque esse cara aqui é o quê? É 1 inteiro e mais quem? 1 terço, né? 1 inteiro e 1 terço. 1 inteiro e 1 terço. Então eu faço assim, ó, 1 espaçozinho, 1 terço, né? Esse número aqui é Mas dá para chamado... transformar em uma fração. Esse aqui é chamado de número Número misto. E ela também o quê? É uma Misto. fração imprópria. Por que é fração imprópria? Porque agora... Também tem como o N- transformar a fração imprópria. Tem como transformar um número misto na fração imprópria. Isso, e o N é maior, né? O numerador é maior do que o quê? O denominador. Perfeito? O denominador. Então aqui, frações, né? Eu tenho as chamadas próprias, onde o numerador é menor do que o denominador, e as impróprias, onde o numerador é maior do que o denominador e que eu posso escrever também na forma de número misto, né? A parte inteira acrescida da parte fracionária, tá? Então vamos dar prosseguimento. 3 terços equivale a 1 inteiro. Então, Na minha escola eu isso. tive um pouquinho de dificuldade em fração. Pronto, a gente vai tentar tirar elas, tá? Então, Fração um é a colega minha já estava parte falando, favorita né, da matemática. do nosso próximo assunto, né? Falamos das frações próprias, frações impróprias, e agora a gente tem essa aqui, ó. Frações equivalentes, né? Equivalentes. Principalmente nas frações equivalentes. Equivalentes, né? Frações equivalentes. Então, se eu tenho, por exemplo, né? Então, exemplo aqui, né? Se eu tenho 2 terços, ela é equivalente a 6 nonos, né? Que também pode ser equivalente a 8 dozeavos. São todas frações equivalentes, não é isso? Essa aqui, repare, eu tenho algum número em comum, alguém que eu possa dividir o 2 e o 3? Eu tenho alguém? Não tenho, só tenho um, né? Só tenho um. Então ele é dito uma fração o quê? Quem lembra o nome dessa fração? Quem lembra o nome dessas frações em que eu não posso simplificar ela? Frações o quê? Irredutíveis. Equivalentes. Irredutíveis. Irreversíveis. Irredutíveis, né? Irredutíveis. Frações irredutíveis. Então repare, né? Que se eu fizer isso aqui, né? Se eu pegar os 6 Os nonos, né? equivalentes é que, tipo, tem outras frações que é a mesma coisa, né? Ou seja, se eu pegar os 6 nonos, ela não é irredutível, né? Porque eu posso dividir por 3 e posso dividir por 3. E ela vai dar quem? Exatamente quem? O 2 terços. 2 terços. Se eu pegar também o 8 dozeavos, eu também posso o quê? Dividir por 4 e dividir por 4. E vai dar de novo quem? 2 terços. Então repare que essas frações, elas, na verdade, elas são equivalentes, né? Elas são iguais, né? Elas são iguais. Tá certo? Totalmente iguais. Então, as famosas frações equivalentes, elas são muito importantes para a gente na hora que a gente for somar e subtrair frações. Então, relembraram esses tipos de frações, pessoal? Fração irredutível, né? Aquele que eu não posso simplificar. Frações equivalentes, aquela que simplificada elas são iguais, não é isso? As frações próprias, em que o numerador é menor que o denominador. A fração imprópria, que o numerador é maior que o denominador, né? Então, tudo isso aí está dentro do universo de frações. Agora, nós vamos começar o quê? A operar com as frações, fazer as operações. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer as operações com frações. Eu vou começar, pessoal, olha por onde eu vou começar. Geralmente a gente começa com soma e subtração e depois multiplicação e divisão, né? Não vou começar assim. Olha por onde eu vou começar. A nossa primeira, eu vou começar por essa, ó. Por essa operação aqui, ó. Multiplicação. Eu vou começar pela multiplicação de frações, tá? Então, multiplicação de frações. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui uma fração. Então, exemplo, né?
Porque essa eu acho a mais direta de fazer, né? Então, se eu tenho 2/3, né? Vezes, por exemplo, 5/7. 2/3 vezes 5/7. Então, como é que eu faço a multiplicação de frações, pessoal? Eu faço o quê? Você divide o primeiro numerador pelo Não. denominador. A regra não é essa da multiplicação. Qual é a regra da multiplicação? Você multiplica primeiro o denominador. Qual é a regra? Numerador vezes numerador. E denominador vezes E denominador vezes denominador. Então, 2 vezes 5, 10. 3 10. vezes 7, 21. Professor, a de adição é muito diferente dessa, porque a de adição você tem que fazer MMC mas para poder vamos por responder. parte. Vamos pensar na multiplicação. Estou aqui. Aí eu pergunto, qual é a pergunta? Quando eu faço a multiplicação, qual é a pergunta que eu tenho que fazer agora, quando eu obtenho o resultado? Se a fração é o quê? irredutível. Isso, eu pergunto se a fração é irredutível. Essa fração é irredutível? Sim. Ela é? É, não é? Porque eu só tenho, Sim. só posso dividir Sim. por 1. Né? Eu não tenho divisores em comum, nem do 10 e nem do 21, a não ser o próprio 1. Sim. Então ela é irredutível. Agora, se eu tenho... Aí que atrapalha tudo, né? Se eu tenho agora, ó, 3/5 vezes... A fração é irredutível quando eles são primos entre si, né? Exatamente. Excelente colocação, hein? A fração é irredutível quando eles são primos entre si. Então vamos lá. De novo, ó. Multiplicação, é direto, né? 3 vezes 10, 30. 30. 5 vezes 9, 30. 45. Aí eu faço a pergunta. 45. É irredutível essa fração? Não. Não. Não Dá é. pra dividir. Não. Eu posso dividir Não, dá em pra cima e dividir por embaixo por 5. qual valor, Por pessoal? 2. Por 2 não. Cinco. Por 2 não dá. Por 5. Por 5. Por 5. Por 5. Tá, eu posso dividir por 5. Posso. Por 3. Por 3 também, né? Então, se eu posso dividir por 5 e por Professor, 3, eu posso dividir Meu por fone quanto? caiu. Por que você fez a conta ali? 3/5 vezes 10 nonos. Eu estou fazendo 3/5 vezes 10 nonos? Isso, estou fazendo. É. Eu estou dando um exemplo. Outro exemplo. Ah, tá. Então, 3 vezes 10, 30. 5 vezes 9, 45. Aí um aluno falou assim, professor, dá para dividir por 5 e dá também para dividir por 3. Então dá para dividir por quanto, pessoal? Se pode por 5 e pode por 3. Por 3. Não, se pode ao mesmo tempo, por 3. Por 3, pelo mais baixo. Pode por 15. Por 15. Aprendemos na aula tem um fator passada. 3 e 5. Aprendemos na aula passada, 15 é né? igual a 3 vezes 5. Exatamente. Então 30 dividido por 15, 2. 45 dividido por 5, 3. Esse é um jeito de fazer. A outra, como nós estamos multiplicando, você poderia fazer, né? Ó, 3 dividido por 1, 3. 9 dividido por 3, 3. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Aí eu faria 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Qualquer uma 3. das formas. Ou seja, você pode simplificar antes ou pode simplificar depois. Tudo bem? Multiplicação de fração, tudo bem? Simplificar antes é mais fácil, se depender. Certo. Você faça o jeito que você acha mais fácil, tá bom? Agora eu pergunto. Tranquilo, multiplicação? Recordaram? Sim. Então vamos para a divisão. Sim. Vamos para a divisão. Vamos lá. Então agora vamos para a divisão de fração. Então, divisão de frações. Então, primeiro eu quero que isso aqui é importante, hein? Digam para mim, esse número 2 é uma fração, pessoal? Eu posso escrever ele como uma fração? Sim. Qual é a fração? O 2 é igual ao quê como fração? Ele é igual ao quê?
2 sobre 1. A 2 sobre 1. Estão recordando disso? Aham. É importantíssimo para a divisão de frações, que o aluno sabe que qualquer número que você pegar, então se eu pegar 31, eu sei que ele é essa fração aqui, ó, 31 dividido por 1. Tudo bem? Todos recordaram, né? Então vamos à divisão de Pois frações. Então eu tenho lá 2 quintos dividido, ó, botei uma divisão maior, dividido por 3 onzeavos. Então, qual é a regra que vocês aprenderam? Quem se recorda? Qual é a regra da divisão das frações? Você mantém a primeira fração e a outra fração multiplica. Exato, ó, mantenho a primeira fração, ó, mantenho a primeira fração, exatamente como ela está, 2 quintos. E agora, eu multiplico pelo quê? O inverso da segunda, né? Quem é o inverso de 3 onzeavos? 11 sobre 3, correto? 3. E agora eu caio no caso da multiplicação, que eu já sei. 2 vezes 11, 22. E 5 vezes 3, 15, né? Essa fração é irredutível, porque 22 e 15 é, como diz o colega, né? A colega falou, é o quê? Primos entre si. E se eu tivesse que classificar essa fração, era uma fração própria ou imprópria? Ela é imprópria, É imprópria, porque né? o Então, eu denominador posso é escrever maior que ela. o denominador. Eu posso escrever ela 15 sobre 15, né? Mais 7 sobre 15, né? Que vai dar 1 inteiro e 7 quinzeavos. Agora, olha só. Vamos para a outra. Eu tenho aqui 3 quintos dividido por 18 25avos. Então eu faço o que para dividir? Mantenho a primeira, correto? Mantenho a primeira e multiplico o quê? Pelo inverso da Pelo inverso da segunda. Certo. E agora aqui eu posso resolver das duas formas, né? Por exemplo, o 3 e o 18 eu posso simplificar? Pode. Por 3 dá 1, né? E 18 dividido por 3 dá 6, né? Professor, não tô entendendo. Calma, vamos de volta. Deixa eu apagar aqui então. Deixa eu marcar aqui. Você vai me dizer exatamente o que você não entendeu, Rebeca. Eu não entendi O quê? a Eu estou divisão aqui. de frações. Eu não entendi direito como faz. A regra, né? Então olha aqui. Você não tem uma primeira fração aqui em cima? Primeira fração, tá vendo? Estou dividindo pela segunda fração. Tudo bem? Identificou a primeira e a segunda fração? Identificou, Rebeca? Sim. Tá. A regra é, vou manter a primeira fração. Então, qual é a primeira fração? 3 quintos, não é? Então, eu vou manter ela, ó, 3 quintos. Tudo bem? Essa é a primeira parte da explicação? Tudo bem? Sim. Vezes, ó, manter a primeira e multiplicar pelo... Inverso da segunda. Isso. Como Pelo assim? inverso da Vou segunda. falar, peraí. Como assim? Vou te explicar. Pelo inverso da segunda fração. Então, peraí, deixa eu explicar O para a 25 Rebeca. vai pro numerador e Peraí, o 18 vai pro calma. denominador. Deixa eu explicar para a Rebeca. Só É um tipo isso, o explica. inverso. Só um explica, tá? Segunda fração, Rebeca, tá aqui. 18 sobre 25. Não é essa sobre a segunda fração? Uhum. Vou fazer o inverso dela. Então, vou fazer o inverso dela.
vou pegar o denominador e vou colocar no local do numerador. Vou pegar o numerador e botar no local do denominador. Então, ficou como a fração, Rebeca? Ficou como? 25 sobre 18. 25 sobre 18. Entendeu o que é o inverso? Entendeu o que é o inverso? Entendi. Então, mantive a primeira fração e multipliquei, ó. Multipliquei pelo inverso da segunda, que você acabou de achar. 25 sobre 18. Tudo bem? Essa parte? Pronto. Agora caímos em qual assunto? No assunto anterior. Multiplicação de frações. Você entendeu essa simplificação que a gente fez aqui? Olha só. Mais ou menos. Então vamos lá. Você tem um 3 no numerador e você tem um 18 no denominador. Se você não quiser fazer assim, faça somente a regra, né? 3 vezes 25, 75. 5 vezes 18 vai dar quanto? 90. Tudo bem? Aí você faz a pergunta, essa fração é irredutível, 75 sobre 90? Ela é irredutível? Você tem algum número... Peraí, calma, deixa eu conduzir a conversa com a Rebeca. Você tem algum número que divide 75 e divide 90? Eu acho que tem. Fale um aí que você acha. Deixa ela falar. 15. Fale um, Rebeca. Pode falar, Rebeca, o número que você acha que divide. 15. Pode falar. Você, Rebeca, não é o seu colega não. Fale você, Rebeca. Qual é o número que você acha que divide 75 e 90? Deixa eu ver. Eu tenho uma tabuada aqui. Não, olhe na sua cabeça, Um número que divide 75 e 90. Pode falar, sem medo. Se não for, eu digo que não é. 15? 15, tá bom, vamos ver. 15 e 15. 75 dividido por 15 dá 5. 90 dividido por 15 dá 6. Opa! E agora, 5 sextos é irredutível? Sim, é redutível. Ok? Mas só dá pra dividir por 1, mas por 1 fica a mesma Ok? coisa. Agora vamos à outra forma que eu falei, Rebeca. Talvez 75 e 90 sejam números grandes. Mas você conhece alguém que divide 13 e divide 18? O 6. Rebeca, um número que divide 3 e também divide 18. Hein, Rebeca? Posso falar? Rebeca. O número que divide quem? Divide 3 e também divide 18. O 6? O 6 não divide 3, porque é maior do que 3. O 3? O 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 18 dividido por 3 dá quanto? 6 dá certo, sim. Tabuada tá... Tem que retomar a tabuada, hein, Rebeca? 18 dividido por 3, 6. E o 5 e o 25, tem algum que divide os dois? O 5. Isso. Por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Então agora eu faço 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Cheguei no mesmo resultado. Tudo bem? Nossa. Ok? Ô, professor, antes de você apagar, eu posso tirar uma foto para estudar depois? Pode deixar que eu tô... Pode tirar. Tira, não tem problema não. Tá? Rapidinho, vai ser bem rápido. Rápido. Então tá. Então vamos lá, mas isso tem nos seus livros do 5º ano, hein, pessoal? Eu já falei, tá certo? Vamos seguindo, então já fizemos multiplicação e divisão, agora vamos falar da soma e subtração, tá certo? Ok. Tô indo, tá, Rebeca? Tá. Tá. Então vamos lá. Então deixei por último aqui. Pronto, professor, já foi. Já deixei então aqui por último a soma e subtração. Subtração de frações. Tá? Então vamos lá, soma e subtração de frações.
Então, vou para o primeiro exemplo aqui de vocês, tá? O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês. Então, eu tenho aqui, ó, 1/3 mais, vou botar aqui, 1/3, deixa eu botar aqui, mais 4/3. Então, vou dividir o seguinte, pessoal. Soma e subtração, primeiro assim, ó, com o mesmo denominador. Denominador. Então, repare, né, que o denominador aqui é o mesmo, ó. É o mesmo. Então, quando a gente vai somar, aí é mais fácil quando eu tenho o mesmo denominador, ó. Eu repito o denominador e faço somente o que com numeradores? Com os numeradores eu faço o quê? Soma. Só soma. Mas quando tem Peraí, denominadores calma, diferentes, vai ser um jeito calma, muito calma. diferente. Não, calma, olha, vocês têm que ouvir minha explicação toda. Depois vocês complementem, tá? Para não ficar sobrepondo assuntos. Então vamos lá. Mesmo denominador. Vou fazer uma subtração aqui. Então eu tenho 2/3 menos 1/3. Se o denominador é o mesmo, eu pego 3 e agora só subtrai. 2 menos 1, 1. Então, com o mesmo denominador, tudo bem? Vamos por parte. Sim, professor. Tá. Então, com o mesmo denominador, tudo bem. Agora vamos com o denominador diferente. Então, denominadores diferentes. Então eu tenho aqui, ó. Primeiro exemplo. Eu tenho assim, ó, 1/2 menos 1/3. Então repare agora que o denominador é 2, o denominador é 3 e eu não tenho como fazer a subtração. Então, primeiro, para eu chegar no caso anterior, eu tenho que igualar os denominadores. Aí eu vou usar frações equivalentes. Vou usar o assunto frações equivalentes. Eu pergunto para vocês, qual é o número que é múltiplo de 2 e de 3? O menor que vocês conhecem? 6. 6. Então, quanto que eu tenho que multiplicar no 2 para dar 6? 3. Então, se eu multipliquei o denominador, para a fração ser equivalente, eu faço o que com o numerador? Multiplico também. E aqui, para chegar a 6, eu multiplico por quanto? Por 2. Por 2. Então, eu multiplico por 2 também. Essa primeira parte, tudo bem? Sim. Agora eu faço 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Menos 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Aí eu caio no caso anterior. Mantenho o denominador que é igual e faço 3 menos 2, 1/6. Então, com denominadores diferentes, né? Eu sempre vou buscar, então, se eu tenho agora, ó, 2/3 menos 3/5. 2/3 menos 3/5, pessoal. Eu vou fazer o quê? Qual é o denominador? Qual é o denominador que eu posso colocar como comum entre 3 e 5, pessoal? 3. 15, né? Então eu multiplico esse 3 por quanto para dar 15? Eu multiplico ele por quanto? O 3 você multiplica por 5. Então o que eu faço aqui no numerador também? Vezes... Multiplica também. Sim. E agora aqui, para esse 5 virar 15, eu faço o quê? 3, multiplica por 3. Então também em cima e embaixo. Sim. Multiplica por 3 e multiplica por 3. Então agora nós temos 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Menos 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. Caiu no caso anterior. Aqui eu repito 15 e faço só 10. Menos 9, 1. Tudo bem?
Tudo bem. Ô, professor, Diga, Roberto. e no caso, se ou não tiver, se os números denominadores forem primos entre si? Eles são, ó, 3 e 5, 2 e 3 são primos entre si. Ah, é? Professor, mas se tiver mais de 2 denominadores, como é que é pra fazer? A mesma coisa, né? Então vamos lá. A pergunta do colega. professor. Então, eu tenho um Ô, terço. professor, Mas se forem denominadores Mais que dois. não são. Que tem contas que não são múltiplas no outro denominador. Então tá. Por exemplo, Vamos lá. 2 quartos e 3 quintos. Então, tá aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Olha aí, 1 terço mais 3 meios mais 1 quinto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver o que é comum entre 3, 2 e 5, pessoal. 30. O 30. Aí Porque eu vou- para achar uma MSE de 3 números primos entre si, ou 2 ou 4, é só multiplicar todos eles. Isso. Agora vamos lá. Então, eu quero que chegue todo mundo aqui, ó. Eu quero que chegue Daí é só todo fazer um mundo aqui. MMC, daí você descobre um número Isso. que vai ser. Exato. Faço o MMC. Mas, olha só, eu tenho que chegar a 30. Então, esse 3 eu multiplico por quanto, hein, pessoal? Por 10. Por 10. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. E esse Cima. 2? O 2 você multiplicou por 15. Então, eu tenho que multiplicar em cima também. E esse 5? 6. E multiplica em cima também. Então, 1 vezes 10, 10. 10. Mais. 3 vezes 15, 45. E 1 vezes 6, 6. Então, aqui ficou 10 com 45, 55. 55 mais Você 6, pode explicar de 61. novo? Que pra mim o negócio caiu. Pode explicar de novo? Eu vou atrás do denominador comum, certo? Entre 3, 2 e 5. A gente viu que o denominador comum entre 3, 2 e 5 é o 30. Então, eu estou pregando frações equivalentes a 1 terço, 3 meios e 1 quinto, em que o denominador fica 30. Aí eu fiz o quê? Para 3 chegar no 30, eu multipliquei por 10. Para o 2 chegar no 30, eu multipliquei por 15. Para o 5 chegar no 30, eu multipliquei por 6. Então, eu multiplico em cima também. Então, aqui a gente já sabe, né, que vai dar 30. Aqui vai dar 30. Aqui vai dar 30. Então, a soma de frações com o mesmo denominador, né? Repito o denominador. E aqui em cima vai dar 1 vezes 10, 10. 3 vezes 15, 45. E 1 vezes 6, 6. Aí somei só, né? 10 com mais 45, 55, mais 6, 61. Ok? Então, denominadores diferentes. Pessoal, essa foi então a nossa pequena revisão, tá certo? Lá no material teórico nosso tem bem detalhado, tá ok?